Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Vamos hoje estudar um salmo belíssimo, um salmo que talvez você não conheça a história dele, mas vale a pena conhecer. É o Salmo 23, aquele que todo mundo recita errado: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a frase que todo mundo conhece e que a gente já está com o nosso ouvido acurado e acostumado. Se alguém disser diferente, a gente não acredita mais, porque a gente está acostumado sempre a ouvir aquele mesmo som. Mas a história desse salmo é uma história muito bonita. Quem conhece aquela região da Judéia, ali no Mar Morto tem um oásis chamado de En-Gedi. Em hebraico é fonte, Gedi é bode, fonte do bode. E ali fica bem pertinho das montanhas do deserto da Judéia. É um lugar bucólico, porém diferente e bonito. Eu gosto muito quando eu visito aquela região. E você olhando dali no sentido norte, se avista a cidade de Jericó. Então se conta a história que Davi, fugindo do rei Saul, ele estava no oásis de En-Gedi. E ele avistou, vindo de Jericó, Saul com todo o seu exército para persegui-lo e matá-lo naturalmente. E Davi fugiu, entrou no deserto da Judéia, e quando ele entra no deserto, que ele olha, ele não podia voltar porque atrás tinha um exército e na frente não tinha nada. O deserto é um lugar mágico, muito interessante. No deserto você não encontra nada, é a ausência de tudo. E o deserto, com certeza, nos conduz a Deus. Porque onde não tem nada, Deus está presente. Passar uma noite no deserto é uma coisa assim, renovadora. Eu não sei se vocês vão achar que eu sou normal dizendo isso, mas eu já passei uma noite no deserto, 2 noites no deserto, e é uma coisa maravilhosa. E eu sinto porque Jesus passou 40 dias. Na verdade, não foi 40 dias, mas aquele período no deserto antes de abraçar a sua missão. Por que é que Moisés ficou 40 anos com aquele povo no deserto? Por que é que Moisés viveu tanto no deserto? O deserto é mágico. Mas quando Davi entra no deserto, ele só tinha uma harpa, que era onde ele fazia suas composições, e ele olha e vê que não tem ninguém a favor dele. Saul na retaguarda, com todo um exército querendo matá-lo. E na frente, nada mais do que o deserto. E aí ele começa, afina, vamos dizer assim, a sua harpa, e coloca essa grande frase, que ele diz em hebraico: Yavé roi lo echissar. Ora, Yavé, Deus. Roi é roê xeri, roê é pastor, e roi é o meu pastor. Lo é não. E echissar é o incompleto, o futuro do verbo leharse em hebraico, que significa sofrer falta. Então ele diz assim, é como se ele dissesse assim: eu não tenho nada aqui. Sou perseguido por Saul e só tem um deserto na frente. E agora, quem cuidará de mim? Então ele diz: Deus, Yavé, é meu pastor, não me faltará. É Yavé quem não me falta. É o próprio Deus que vai me cuidar de mim. Não é essa frase que todo mundo diz: nada me faltará. A expressão hebraica aqui, lo, em hebraico é não. É uma negação direta, não tem por que você colocar nada. Quando alguém coloca nada, está querendo dizer que Deus nos provê de coisas materiais. E Deus, o material para Deus é uma coisa secundária. O próprio Jesus clamou por onde passava: meu reino não é deste mundo, porque o verdadeiro reino é o reino espiritual. Então Davi coloca aqui a expressão seguinte: não tem ninguém por mim, então eu tomo Deus como meu pastor. É Deus que não me faltará. Nada me faltará significa que eu vou ser provido de coisas materiais, eu vou ter casa, carro, propriedades, bens materiais. Não. É o próprio Deus que me provê e me protege nessa situação. Então, a frase tem uma conotação assim, completamente diferente
do que a gente está acostumado a ouvir. Por onde eu passo pelo Brasil, eu até gosto de brincar nas minhas conferências, eu coloco, como é, vamos recitar o Salmo 23. E todo mundo coloca o Senhor, não é, Deus não é Senhor, Senhor é um termo grego. Foi o grego, foi a tradução do 70 que colocou. Aqui ele coloca Iavé. Iavé é Roi, Deus é meu pastor, Iavé é meu pastor, não me faltará. E nunca nada me faltará. E o Salmo continua, porque ele diz assim, Benot desce e arvitsene, para as águas, em verdes pastagens ou em campos verdes, me fará descansar. Todos os verbos deste salmo estão no futuro. Coisa interessante. Todo mundo diz assim, nada me falta, não. É futuro. Errissar é o futuro, é a primeira pessoa do atide, em hebraico, que é futuro. Primeira pessoa do atide, do verbo lerhaser, que é sofrer falta. Então não me faltará, não faltará a mim. Aí assim, para verdes, campos verdes, me conduzirá. Almai menuchot e nahaleini, para as águas tranquilas me conduzirá. Olha que coisa interessante, tudo no futuro. Nafshi e chovev, minha alma fará retornar. Esses 3 versículos primeiros desse salmo diz muita coisa. Deus é o meu pastor, Iavé, para as verdes campos. Imagina a pessoa no deserto, não vê nada, porque o deserto é um lugar tão inóspito. Durante o dia ele dá 60, 70, 80 graus no sol, na sombra. E de noite ele chega até às vezes a menos 10. Então é um lugar totalmente atípico para se viver. E Davi vê que ali não tem nada, mas ele imagina que para verdes campos Deus lhe conduzirá. Olha, para as águas tranquilas, as águas do descanso, menuchot, almei, maim é água, sobre as águas do descanso me conduzirá. Água de repouso, tranquila. Nafshi e chover, fazendo minha alma retornar. Então ele vê fazer o quê? Naquela dificuldade, naquela tristeza, naquela desolação, naquele lugar inóspito, Deus estaria com ele. E ele imaginava que Deus tiraria ele dali, levaria para gramados verdejantes, campos, para águas serenas e tranquilas, rejuvenescendo, retornando a sua alma ao estágio de quê? De paz. Para as águas tranquilas me conduzirá, fazendo minha alma retornar. Portanto, imagine você, alguém que está numa situação tão aflitiva, ter tanta confiança em Deus. É um exemplo que serve para nós. A gente se agita, se estressa com tão pouco. E alguém numa situação de sofrimento e de morte, ter tanta confiança em Deus. Isso é só um começo para a gente refletir, porque nós vamos voltar daqui 1 minuto, não saia daí, para continuar refletindo e conversando sobre esse salmo fantástico, de fé, de confiança, de certeza de que Deus está conosco em qualquer dificuldade. Não saia daí, retornaremos no minuto. Até já.